de pensar sobre o mundo como estava na sua adolescência. Olá, pessoal. Eu me chamo Isabelle e hoje a gente está aqui na primeira entrevista do novo projeto do canal que se chama Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. E hoje eu estou aqui com a Ibis. Tudo certo, Ibis? Tudo bem, Isa? Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você. É um prazer ter você aqui hoje. Bom, gente, eu vou apresentar um pouco melhor a Ibis. A Ibis ela é natural de São Paulo. Atualmente ela mora em Foz do Iguaçu e ela tem 28 anos, é coordenadora pedagógica e é formada em engenharia civil. Ela é voluntária da Simvex e ela é docente em vexologia. Bom, Ibis, hoje a gente vai falar aqui, né, um pouquinho sobre Greenvex, né, você é uma especialista nesse assunto, mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você explicar para o pessoal que chegou aqui, né, de paraquedas e não sabe nada sobre o nosso canal, para explicar o que é a inversão existencial, né, e o que é a Simvex. A Invexis, ou inversão existencial, ela é uma técnica de vida que ela é fundamentada toda na conscienciologia, no paradigma consciencial, e ela serve para a gente otimizar a evolução consciencial desde a juventude através do planejamento máximo da vida humana. Então, desde a juventude, o objetivo da Invex é você começar a procurar rememorar aquilo que você planejou antes de nascer, o que você planejou para essa vida intrafísica e começar a aplicar na vida humana através da interessencialidade, do autoconhecimento e da autoevolução. E a Simvexis, como você perguntou, ela é uma associação conscienciocêntrica, né, uma instituição da conscienciologia, que ela pesquisa, estuda, divulga a inversão existencial. É uma instituição especializada na invexologia, que é a ciência da Invexis. Então, agora para a gente começar, né, com o nosso tema principal, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Greenvex e quais são os objetivos do Greenvex. O Greenvexis, ele é um grupo de pesquisa que ele estuda a inversão existencial. Então, o objetivo dele é justamente investigar ali, a partir da teoria e da prática dos integrantes, né? Todos os integrantes de Greenvex aplicam nas suas vidas a inversão existencial e a partir desse movimento de estudar o que se tem de bibliografia na invexologia e ali da vivência, né, de cada um tentando ver quais que são os resultados da Invexis, o grupo vai entendendo melhor como que funciona essa técnica de vida e a partir disso publicando gestações conscienciais, artigos, verbetes sobre a inversão existencial. Então é um grupo de pesquisa a partir da prática da vivência da Invexis. E aí eu gostaria de saber, assim, mais da sua casuística. Eu gostaria de saber o que o Greenvex representa para a Ibis. Para mim, o Greenvex ele foi um momento muito importante da minha vida, assim, e eu vejo que foi onde começou a abrir para mim as portas, assim, da minha programação de vida, né, da minha programação existencial. Então, eu conheci o Greenvex em São Paulo, né, então eu estava lá começando a conhecer a Consciologia, frequentava lá o IPC, né, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Consciologia, lá em São Paulo, e aí, visitando lá o pesquisário, que era uma espécie de biblioteca que tinha lá, um dia um integrante do Greenvex me convidou para participar. E eu comecei já, a partir disso, estudar mais a Invexis. Eu comprei o livro ali para me preparar para a reunião do Greenvexis. E ali eu comecei a entender que a Invexis era uma técnica que dependia do meu posicionamento para começar a iniciar. E no Greenvex eu comecei a ter uma série tanto de aprofundamentos da Invexis e da própria conscienciologia, da minha autopesquisa, mas também uma série de reencontros com colegas, com amigos que hoje eu considero que fizeram um curso intermissivo comigo. E isso alavancou uma série de decisões de vida, seja relacionadas à minha vida profissional, que eu comecei a convergir mais as coisas, porque eu estava entendendo ali da minha proexis, ligada à inversão existencial. E o Greenvex, ele foi a abertura de tudo isso, assim. Então, eu vejo que se não tivesse o Greenvex na minha vida, hoje eu talvez estaria num rumo totalmente diferente. Então, esse momento, né, de auto-reencontro intermissivo, seja através da minha realidade intraconsciencial, seja pelo convívio ali, dos colegas estudando a Invexis, eu vejo que é uma síntese, assim, do que representa para mim essa lucidez que o Greenvex gera.
Então, acho que você até antecipou algumas perguntas aqui, né? Eu ia perguntar, então, se você acha que existiu, né, um antes e um depois da IBS em relação ao Greenvex. Com certeza, sim. Um antes e um depois muito para melhor, né? Uhum. Porque um pouco antes, assim, eu acho que esse é um sentimento, assim, que vários intermissivistas vivenciam. Eu já estava fazendo algumas coisas na minha vida, nesse período eu estava estudando para o vestibular, e eu estava sentindo, assim, uma espécie de vazio existencial, assim, como se faltasse alguma coisa, ou o que eu realmente deveria estar fazendo eu não estava fazendo. E aí eu comecei a buscar de várias maneiras, estava pesquisando outras linhas assim de autoconhecimento, esse tipo de coisa, mas conhecer a Conscienciologia e principalmente o momento de participação no Greenvex, para mim foi muito chave, porque desde as primeiras reuniões ali no grupo de pesquisa, eu tinha uma sensação de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e aquilo, inclusive, catalisou o meu nível de dedicação à própria Conscienciologia. Então, catalisou o desenvolvimento no voluntariado, catalisou o posicionamento e o início da formação docente e uma série de outras decisões que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, eu considero sim, Isa. Uhum. E também uma pergunta relacionada, né? Você falou sobre os colegas do Greenvex e tudo mais. Eu queria saber se você vê, né, e qual seria a importância das amizades no Greenvex, né, na aplicação do Greenvex. Olha, isso tanto da minha experiência quanto observando outras pessoas, seja da minha geração, seja de gerações mais velhas, hoje que estão num outro momento de vida, eu vejo que essas amizades do Greenvex, elas têm realmente um papel fundamental. Por quê? Primeiro, que assim, ali no Greenvex você vai começar a ter um reencontro com uma série de amigos que tenham valores de vida mais ou menos convergentes. E também o Greenvex, ele é um grupo de pesquisa que ele se distingue da ideia clássica que a gente tem de um grupo de pesquisa, que ali, como você está pesquisando uma técnica de vida, vai começar a ter um contato muito mais profundo ali, compartilhamento de experiências pessoais entre o laboratório consciencial dos integrantes, e você vai conhecendo muito mais aquelas pessoas num ambiente de muita transparência, muita confiança, que é o ambiente ideal que você tenha no Greenvex. E aí você vai começando a ajudar o colega a compreender melhor quem ele é, os traços, e você vai também compreendendo muito mais sobre os seus traços. Então, essa troca de feedback sem melindres, que vai ajudando você a compreender mais você enquanto consciência, seu modus operandi, seu direcionamento ali de ProEx, né, quais que são os temas que chamam a atenção. Isso vai criando um novo patamar, assim, de relações. Porque, geralmente, a gente desenvolve amizades por um processo assim, gostei lá do fulano, vou me aproximar, e acaba sendo um processo só afetivo. No Greenvex, claro que as amizades também têm aquele processo da afetividade, de você gostar ali daqueles amigos que você vai desenvolvendo aquelas relações, mas também começa a existir um vínculo consciencial, que você vai entendendo mais esse contato de consciência para consciência. Tem também o processo mental somático e o processo de apoio ali para o colega acelerar a evolução também. Então, as amizades geradas no Greenvex, quando elas são bem aproveitadas, quando elas são bem cultivadas, elas tendem a ter um nível de profundidade muito maior, que resulta ali numa rede ali assistencial muito positiva. Então, se você tem um amigo de Greenvex, que você tem um nível de despojamento muito maior, primeiro, de saber quem que ele é, como é que ele funciona, quais que são os traços, e esse antimelindre, assim, essa glasnost, essa tranquilidade em dar os feedbacks, quando vocês estão, por exemplo, tocando algum trabalho no voluntariado, essa relação vai ser muito melhor, porque é alguém que você conhece, sabe como trabalha, tem um vínculo ali consciencial profundo. Então, os efeitos disso na interassistencialidade é maior. E muitos de nós pode estar vivenciando esse tipo de relação singular, consciencial, às vezes pela primeira vez na holobiografia. Então, são amizades, assim, que quem está no Greenvex, se souber aproveitar, aproveita, porque é, assim, um achado, assim, holobiográfico positivo, que eu acho que vale muito a pena valorizar. Muito legal
Tudo que você falou eu concordo plenamente. Eu faço parte do Greenvex Conceição, né? E atualmente eu sou coordenadora junto com a Cassiele. E a Cassiele, eu e ela, a gente trabalha dentro do voluntariado administrativo na expansão. E essa ideia dessa entrevista e desse projeto novo para o YouTube surgiu dessa parceria que a gente tem junta. Isso desde o Greenvex até o voluntariado ali na expansão, que são áreas diferentes, né? O voluntariado administrativo com o voluntariado de pesquisa, mas é realmente muito interessante como a gente tem características assim, nós somos bem diferentes, mas a gente trabalha muito bem juntas e surgem... Exatamente, porque existe ali uma relação de confiança ali, de como que a pessoa trabalha, como que a pessoa opera, e tem a ver também com esses reencontros intermissivos. Então, muitas vezes esses trabalhos, eles ganham mais força por ser algo que já tinha ali uma certa convergência desde o curso intermissivo. Então, essa é uma hipótese legal da gente pensar também. Você comentou, né, sobre a diferença do grupo do Greenvex para outros grupos fora, né, da faculdade ou coisas do tipo, né, da escola, como é diferente. E a gente, né, que começou ali o Greenvex Conceição, no início a gente tinha muita dificuldade de ter interação, de se ajudar ali, sabe, de fazer comentários construtivos uns para os outros. E aí, quando a gente foi se conhecendo mais, aprofundando, né, nas reuniões, foi muito positivo. Exatamente. Lá no Greenvex, em São Paulo, a gente tinha várias atividades para catalisar esse movimento, né? Então, por exemplo, a gente às vezes fazia dinâmicas de traços pessoais, onde cada um levantava ali as principais hipóteses de traços força, né, os trafores, e os traços fardos, os trafares, e o grupo dava feedback para ajudar ali a construir, a entender, né? Outro exemplo também que a gente fazia eram uns mini seminários, que era o que cada um trazia um tema de pesquisa ali vinculado à inversão existencial que estava trabalhando e fazia a apresentação mesmo para o grupo. E aí, a partir disso, o grupo dava os feedbacks. Olha, na sua apresentação foi legal isso, aquilo, outro, mas isso e isso não foi positivo, isso aqui às vezes tem relação com os seus traços, você pode melhorar aqui, ou tem essa linha de pesquisa que tem relação com você, que você não aprofundou tanto. Então, tem várias atividades que dá pra gente fazer, que vai, a partir dessa pesquisa, né, vivencial da Invexis, a gente vai tanto aprofundando esses vínculos conscienciais, esses vínculos assistenciais, e também aprofundando o conhecimento, a cognição sobre a Invexis. Isso é bem bacana, bem importante. Esses seminários que você comentou, né, a gente também faz no Greenvex Conceição, e no início foi muito importante para a gente se aprofundar na técnica da Invex, né, que é o objetivo do Greenvex, né? Então, a gente ali foi uma atividade que foi boa para a gente, para interação, para feedbacks, para melhorar a apresentação de cada um, né? Porque a gente também ali no Greenvex tem o objetivo da docência, então são atividades bem legais para esses objetivos que a gente tem, né, ali no Greenvex. Bem legal, Isa. Bom, eu queria perguntar, né, Ibis, quais as posturas que podem qualificar, assim, o aproveitamento do Greenvex? Eu acho que a primeira postura é a pessoa ter uma clareza do porquê que ela tá lá. Então, às vezes, alguns jovens entram no Greenvex por assim, meio que vai na onda, ou às vezes tem uma influência familiar, se a pessoa tem familiares, por exemplo, que estudam, ou são voluntários da consciologia, enfim. E quando você tá lá, meio que sem saber o que você está fazendo lá, ou sem querer tá lá, óbvio que o seu nível de aproveitamento, seu nível de aprofundamento vai ser muito menor. Então, a primeira pergunta, assim, que eu convido todo mundo que está no Greenvex ou que está querendo entrar no Greenvex a fazer é pensar, por que eu estou no Greenvex? Qual que é meu objetivo em estar aqui? Então, essa clareza de propósito ali ajuda muito. Um segundo ponto, assim, que eu vejo que faz muita diferença, assim, e ao longo aí desse tempo acompanhando o Greenvex, dá para ver nitidamente esse fator que é o nível de comprometimento.
Então, o nível de comprometimento que a pessoa tem com o Greenvex, por exemplo, em não faltar nas reuniões, ou de, por exemplo, assumir tarefas com o grupo, né, e realmente cumprir aquilo, isso é muito importante. Primeiro, pelo próprio nível de confiança que você vai construir com o grupo. Então, se você vai ter mais essa responsabilidade, você vai tendo ali, sabe, os seus colegas sabem que dá para contar contigo. E você vai também tendo muito mais contato com os amparadores. Porque se você é uma pessoa ponta firme, uma pessoa confiável, então você também vai conseguir ter mais contato com os amparadores. Agora, se você é daquela pessoa assim meio que fogo de palha, né? Um dia tá super motivado pro Greenvex, aí depois falta, porque, sei lá, foi lanchar, não sei o quê. E aí começa a inventar mil e umas desculpas. Então, o nível de conexão com o Holopensene do Greenvex vai ser muito menor. Então, um traço que vem associado a isso é a priorização. Então, qual que é o nível de priorização que eu tenho do Greenvex? Quanto que o Greenvex está no meu espaço mental ao longo da semana, para eu pensar ideias para colaborar para o Greenvex, para eu pensar projetos, as pesquisas que estão em andamento, como eu posso contribuir. Então, se você prioriza isso, tanto em termos de auto-organização na rotina, né, para estar sempre presente, quanto em termos intraconscienciais, pensênicos, o resultado disso é muito catalisador e a pessoa tende a tirar muito mais proveito e aprofundamento do Greenvex. Uhum. Você comentou sobre a questão da responsabilidade, né? E você já foi coordenadora do Greenvex São Paulo, né? Uhum. E também já foi coordenadora geral dos Greenvex. Aí eu queria saber, assim, como esse papel de liderança reverberou, assim, na sua vida, se você acha que teve um papel importante. Uhum. Muito legal essa pergunta, Isa. Eu vejo que sim. E eu vejo que foi, assim, um movimento também natural. Então, por exemplo, quando eu assumi a coordenação do Greenvex São Paulo, eu estava lá participando do Greenvex e, assim, eu me dedicava muito, assim, eu não faltava nunca, porque aquilo para mim era uma prioridade, era o melhor momento, assim, o momento mais lúcido da minha semana, então eu priorizava de toda forma, assim. Então, às vezes tinha compromisso familiar, tinha XPTO, não importava, eu ia estar no Greenvex. E eu também comecei a ter esse nível de dedicação que eu comentei, além das reuniões, de pensar sobre o grupo, como é que estavam meus colegas de Greenvex, o que eu poderia fazer para melhorar. Então, eu comecei, nessa época, assim, a voluntariar, mesmo antes da coordenação do Greenvex, a voluntariar no Greenvex na parte das atas. Então, eu comecei a sistematizar mais as atas do Greenvex, sempre fazia ali, mandava para o pessoal durante a semana. Então, a pessoa que estava na coordenação já estava ali há algum tempo e aí começou a se tornar natural. Eu estava ali super engajada e já tinha ali um nível de confiança com os integrantes e aí eu fui convidada ali para coordenar, assumir a coordenação do Greenvex. E aí foi muito importante, porque assim, quando você tem esse nível de priorização, também você vai ter uma conexão maior com o Holopensene, vai dar mais força nesse Holopensene. E aí eu comecei a tentar imprimir cada vez mais esse Holopensene no grupo e começaram a chegar pessoas que têm muita relação com o meu processo, muita relação com o meu curso intermissivo. Então uma dessas pessoas é o Igor Moreno, que hoje ele está assumindo junto comigo a coordenação geral da Simvex. Então isso é um fruto direto do Greenvex. Então comecei a sistematizar mais o Greenvex, dar força no Greenvex, chamar quem estava lá por perto e começou a chegar pessoas que tinham relação comigo. Então a liderança ela tem muita relação com isso, você entender ali o seu papel no grupo e não simplesmente por buscar a liderança ou querer estar numa posição ali de destaque, mas como resultado ali do trabalho. E aí, a partir do Greenvex, eu fui começando a identificar uma certa linha ali, que na época ainda não estava muito clara, mas hoje é muito mais clara, que é a minha relação proexológica com a infecciologia mesmo. Porque eu gostava muito do voluntariado também, eu voluntariava lá no IPC na época, mas eu percebia que quando eu mexia com as coisas do Greenvex, a coisa fluía muito mais, eu tinha mais motivação, percebia mais conexão com os amparadores, e aí, a partir de depois de algum momento, assim, para sintetizar a história, né, eu optei por voluntariar na Simvex. E aí eu fiz um movimento para começar a voluntariar na Simvex, só que eu voluntariava à distância. Então eu comecei a fazer algumas funções que eram possíveis à distância, né, atividades relacionadas à comunicação, coisas do site, etc.
E uma das funções que tinha era essa da coordenação geral dos Greenbacks, que era um acompanhamento ali dos grupos. Tinha um grupo no Facebook lá dos Greenbacks, que aí a pessoa precisava ser administradora, etc. Só que também, como era uma coisa que era um valor para mim, o Greenbacks, eu já tinha começado a escrever algumas coisas de Greenbacks, então essa função para mim ela foi muito emblemática pro Exologicamente também. E aí eu entrei com tudo, comecei a movimentar outros grupos, procurar articular pessoal para abrir grupos, e aí a coisa foi se desenvolvendo até onde eu tô hoje. Então, você sabendo aproveitar o Greenbacks, você vai começar a sanar um pouco aquela dúvida que quando a gente chega qual é a minha ProEx? Para onde eu vou? O que que eu faço? Então, foca ali na assistência, foca em dar o seu melhor no Greenbacks, que vão começar a aparecer indicadores ali, aí você vai testando as hipóteses, será que é por aqui? Aí testa, discute com os colegas de Greenbacks e vai vendo os efeitos. Então, o Greenbacks é uma mega escola que ajuda até a abrir essas portas assim, da ProEx, por assim dizer. E que dica que você pode dar, assim, para a pessoa que tem interesse em abrir Greenbacks na sua cidade? Ótima pergunta. A primeira coisa é você procurar entender mais da própria Invex, então entre em contato com a Sinvex, então manda e-mail lá, depois o pessoal vai deixar aí na descrição para onde que vocês podem entrar em contato, né? Mas se informa, como é que faz? O que que eu preciso fazer? Então, esse primeiro passo de você buscar essa conexão com a Sinvex, hoje a Sinvex é a instituição que organiza os Greenbacks, que dá esse apoio, esse suporte, essa administração dos Greenbacks. Então, primeiro se informa, se aproxima ali das Sinvexes e começa a botar energia nesse projeto. Então, começa a buscar, assim, se conectar, representar a Invexes, ser coerente com a Invexes, que isso vai te dar mais força nesse Holopensene. É o Holopensene da Invexologia que aglutina e que sustenta o Greenvex. Então, quanto mais conectado com isso e mais proativo, mais determinado a isso, então, na minha cidade não tem Greenvex, onde é que vai ser o Greenvex? Então, junto com a Sinvex ali, pensa o local, começa a botar energia, vai lá e fica esperando a turma chegar, divulga as atividades e começa a fazer esse movimento. Mas o primeiro ponto, assim, e o crucial é o posicionamento pessoal. Você está decidido a fazer o que for necessário e ir botando energia para a coisa acontecer. E para as pessoas que já são integrantes do Greenbacks, que dica que você pode dar para qualificar o grupo? Quanto mais vocês souberem aproveitar o grupo, sem começar a burocratizar ou sem banalizar os princípios do Greenbacks, procure entender qual que é o objetivo central do Greenbacks e colocar isso em prática, porque à medida que você vai fazendo esse aprofundamento, você vai vendo esse efeito espraiando para outras áreas da vida. Então, assim, entende realmente o Greenbacks como a pesquisa da sua vida. Então, porque a Invexis é isso. Então, você vai começar a entender muito mais a sua vida. Então, aproveita esse clima, né? Esse exemplarismo interpares, essa horizontalidade que tem no Greenbacks, para tornar o Greenbacks um ambiente mais glasnóstico, ou seja, mais transparente, um ambiente mais confiável, um ambiente que você aproveita e cresça com o exemplarismo dos seus amigos ali de Greenbacks e um holopensene mental somático. Porque, assim, apesar da gente estar tocando bastante nessa tônica das amizades, como eu falei, é uma amizade diferente, singular, consciencial, mental somática. Então, eu já vi também, parece um paradoxo, mas os Greenbacks que focavam só na amizade, ficava aquela coisa... São Greenbacks que não vingaram e essas amizades também não vingaram. Parece um paradoxo. E os Greenbacks que botavam energia na pesquisa formaram amizades que duram por décadas. Então, assim, foca nisso, desenvolve isso e não fica assim, não cria uma estrutura assim muito burocrática, muito assim, com muitos dedos, muito melindre. Isso atrapalha vocês vivenciarem o real e o melhor que o Holopensene do Greenbacks tem a oferecer. Sim, você comentou sobre a questão do exemplarismo, né? É super importante no Greenbacks, é o que motiva, né, cada integrante ali do grupo para melhorar. Um exemplo disso, por exemplo, foi... eu tenho uma colega ali do Greenbacks que apresentou um artigo no primeiro SIG do ano passado, né, que aconteceu no ano passado. E aí, a partir dessa apresentação, que eu vi que tinha tudo a ver comigo, com defeitos que eu tinha, né? E aí, isso me motivou
a entrar no Greenvex. E foi muito importante para mim, porque existe uma Isabelle antes e uma Isabelle depois. Eu cresci muito com o Greenvex, assim, foi muito importante para o meu processo de autoconhecimento e crescimento. E eu vejo que hoje eu tenho muitos frutos positivos dessa apresentação que ela teve. Porque Exatamente. eu entrei no Greenvex a partir disso e foi muito importante, assim, para mim. Até porque eu cresci muito e hoje esse quadro, essa sugestão desse quadro surgiu depois da ocorrência desses posicionamentos, assim, sabe? Que surgiu pelo exemplarismo dessa colega, sabe? Então foi super importante. Muito bom, Isa. Essa é a essência do Greenvex. Aproveitar esse convívio e ver como que a gente pode se qualificar interassistencialmente, como a gente pode entender mais da nossa ProEx e contribuir ali também para o aumento de lucidez dos colegas, porque o Greenvex ele acaba sendo um oásis de lucidez. Então observa, se você está no Greenvex hoje, como que é a sua lucidez, seu nível de lucidez no Greenvex e como que é isso ao longo da semana. Isso já vai ajudar a dar mais valor para o Greenvex e entender também a importância do nosso papel pessoal para estar aglutinando outros colegas aí de curso intermissivo que eventualmente não chegaram. Então, antes de passar para a próxima pergunta, né? Eu gostaria de convidar o pessoal que está assistindo para curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. E, bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, acho que a gente está chegando nos nossos minutos finais. E aí, eu queria perguntar, né? O que você gostaria de falar para os atuais e futuros inversores que participam e vão participar futuramente do Greenvex? Eu acho que valorizar o Greenvex como essa oportunidade, até certo ponto, holobiográfica única. Então, ao longo da história da humanidade, a gente nunca teve uma iniciativa tal e qual é o Greenvex. Então, mesmo que cada um tenha tido suas várias experiências ou conhecido grupos de jovens nas outras vidas, o Greenvex ele é totalmente singular, porque ele é um grupo voltado ali à evocação e recuperação do melhor que cada um tem ali, principalmente do ponto de vista de lucidez intermissiva. Então, quanto mais você aproveitar essa oportunidade única, isso vai gerar tanto efeitos intraconscienciais, aprendizados, amadurecimentos e amizades que vão perdurar por toda a ProEx e que você vai levar para toda daqui para frente, né? Daqui para frente evolutivo. Então, o Greenvex, ele é uma grande âncora, um grande fixador da Invexis. Então, se você está aplicando a Invex ou querendo aplicar a Invexis, não faz sentido não estar no Greenvex. A priorização do Greenvex, ela é um sinal importante de inteligência evolutiva. Então, se você valoriza, assim, é leal ao seu curso intermissivo, quer evoluir para valer, então prioriza o Greenvex e tem ali as suas experiências, vai anotando ali os seus efeitos e chega às próprias conclusões do que para você significa o Greenvex e qual que foi o papel dele na sua ProEx. Tem essa experiência que vale a pena. Bom, então foi isso, pessoal. Antes de encerrar aqui, eu queria pedir para a Ibis fazer um convite especial para vocês. Gente, eu convido todo mundo que está assistindo esse vídeo a se inscrever na Semana da Invexis, que a gente vai ter agora em julho de 2022, do dia 7 ao dia 17. Então, assim, não percam, porque essa Semana da Invexis, ela tem justamente por tema Greenvexologia. Então, se você achou interessante essa ideia, quer aprofundar ou quer contribuir ali com as experiências de Greenvex que você tem, faça parte desse momento que vai ser bem legal. É uma semana que comemora também os 30 anos de Greenvex e é uma semana que a gente objetiva que seja aí um novo marco no desenvolvimento dos Greenvex, no reaquecimento dos Greenvex, entrando aí num novo ciclo de expansão da quantidade e da qualidade dos Greenvex. Então, se inscreva, não perca, acredito que os detalhes vão ficar aí na descrição, né, Isa? Mas vale a pena fazer parte desse momento histórico importantíssimo. Bom, gente, como a gente já comentou esse vídeo inteiro, que é a importância do Greenvex
e a importância, né, de participar dessa semana da Invex. Então a gente deixa aí o convite para vocês. E eu queria agradecer a presença da Ibis. Eu que agradeço, Isa, pelo convite aí, pela entrevista super legal e também pela proposta desse novo quadro aí do canal, que eu acho que vai ser excelente. Vai sim, a gente que agradece, né? Eu tô muito feliz com essa nova proposta, vai ser um desafio e eu espero que também seja muito bom para a instituição. Com certeza. Então hoje a gente fica por aqui, pessoal. Então eu relembro, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e deixe suas sugestões nos comentários.